Livro do Gênesis, no capítulo 27, leiamos, por favor, a partir do versículo 1. O versículo 1 diz assim: E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho? E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e saia ao campo, e apanha para mim alguma caça. Faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma e para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me o guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, o som está bom, irmão, obrigado. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Tomai o vosso assento. Se você consegue manter o texto aberto para se concentrar mais na palavra, amém. Mas algumas pessoas não têm essa facilidade de ouvir e ler ao mesmo tempo. Se essa é a sua dificuldade, ouvir e ler ao mesmo tempo, aí você pode fechar sua Bíblia. Mas é importante para o seu crescimento individual, pessoal, que você mantenha a Bíblia aberta. Como eu já disse, se você tem facilidade para escutar e ler ao mesmo tempo. É um prazer estar com vocês para mais uma vez transmitir a palavra do Senhor. Meu muito obrigado a todos pelo carinho de sempre, com a minha família, com a minha sogra, meu sogro, minha esposa, meus filhos e a mim. Pastor José, muito obrigado pela oportunidade, pelo carinho de sempre. Que o Espírito Santo continue confirmando o seu ministério e te usando cada vez mais. Queridos, antes de entrarmos no texto, o livro do Gênesis é o livro dos inícios, o começo de todas as coisas. E a entrada do pecado no mundo gerou o início daquilo que não era para ser comum. E um dos pecados que a humanidade tem depois da entrada do pecado no mundo é a precipitação. Nos precipitamos quando não buscamos em Deus sabedoria para tomar decisões. Nos precipitamos quando falamos sem ter pensado mais, refletido mais. Nos precipitamos quando não escutamos as pessoas mais experientes, que têm capacidade pela vida, pela história, que viveram e vivem para nos instruir. Se nós não atentarmos para as experiências dos outros, cometeremos os mesmos erros e nos precipitamos quando não aprendemos com os nossos próprios erros. A vida é uma escola, e cada decisão que você toma e erra, cada decisão que você toma e acerta, vai aumentando sua bagagem experiencial, e a cada dia que passa, você se torna melhor. Cada decisão, cada palavra que escuta, cada música que ouve, cada livro que lê, cada pregação que você medita, são degraus, são tijolos que você vai construindo a sua própria vida. E eu quero que você tenha plena certeza do que eu vou lhe dizer. Independente que eu seja mais novo ou mais velho do que o público misto que me escuta aqui, tem adolescentes aqui, tem jovens aqui, e tem irmãos e irmãs aqui que já vivem o meu futuro, já viveram o que eu ainda viverei. Todos nós teremos recompensas ou consequências pelas nossas escolhas. Todos nós
teremos recompensas ou consequências de nossas escolhas. Consequências serão os resultados de suas escolhas ruins. Recompensas serão os resultados de suas escolhas boas. Quem está me ouvindo, diga amém. Dentro do tempo que me foi proposto, eu quero pregar a palavra de Deus a vocês, subordinado ao tema: a precipitação humana e a soberania divina. A precipitação humana e a soberania divina. A família de Isaac foi escolhida para ser ancestral do Messias. Se lermos Mateus 1, veremos a família de Isaac, seus filhos, principalmente o escolhido Jacó, na genealogia de Jesus. Essa família então tem esse privilégio. O capítulo 25 diz que quando Isaac e Rebeca se casam, Rebeca não engravida, e quem ora por ela é seu marido. Isaac ora por Rebeca, Deus abre a madre de Rebeca e ela gera. Guarde isso, por favor. Isaac orou. Pode dizer isso? Quando Rebeca engravida, ela percebe que há algo estranho no seu ventre. E o que está estranho com o seu ventre? Os meninos lutam. Pelo amor de Deus, tu não está imaginando os meninos lutando judô, jiu-jitsu. É que eles se movimentam no ventre dela, e ela está grávida de gêmeos, e ela não sabe que ela está grávida de gêmeos. Ela sente uma dificuldade no seu ventre, que são os meninos se movimentando. E Rebeca vai orar. Rebeca ora, quem sabe sentiu dores, quem sabe sentiu algum tipo de incômodo, e ela foi orar. É a última vez que eu quero que você diga, por favor, diga: Rebeca orou. Depois que Rebeca orou, a Bíblia diz que o próprio Deus lhe respondeu. Deus disse a Rebeca: há duas nações no seu ventre, um povo será mais forte do que o outro povo. Deus não está respondendo pelos bebês, Deus está respondendo pelo resultado dos bebês. Deus é onisciente. Ele já está vendo os dois povos que virão de cada filho de Rebeca. Esaú vai gerar os edomitas, Jacó vai gerar os israelitas. E Deus diz: há dois povos no seu ventre, um povo será mais forte que o outro. Os israelitas será mais forte do que os edomitas. E a resposta de Deus se conclui assim no capítulo 25: o maior, Esaú, servirá o menor, que é Jacó. A palavra maior ali para Jacó é maior em propósito, é maior em escolha, influência, destaque. Jacó se destacaria acima do seu irmão Esaú. Por quê? Pois ele foi o escolhido para ser o ancestral do Messias. De Jacó viria seus filhos, e de seus filhos as 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel viria as Escrituras e Jesus, o Salvador do mundo. Via Jacó nasceu o Salvador do mundo, Jesus. Por isso, em João capítulo 4, Jesus diz que a salvação vem dos judeus. Dito isso, que Jacó é o maior na escolha, Jacó é o maior no propósito. Ele é o escolhido por Deus para que através dele venha o Salvador do mundo. Os meninos nascem, e o primeiro é Esaú, o segundo é Jacó, o menor. Ambos crescem. Esaú era perito em caça, chegou cansado da caça no capítulo 25 ainda, e Jacó ficava com a mãe dentro de casa, com o pai, um jovem pacato, aprendeu a cozinhar. Quando Esaú chega com fome, quem está comendo um guisado preparado por ele mesmo? Jacó. E Esaú diz: dá comida. E Jacó diz: de graça não. E Esaú pergunta: o que tu quer? Jacó diz: o direito da primogenitura. Nesse momento, Esaú toma uma decisão e pergunta: de que me vale a primogenitura se eu estou com fome? Jacó diz: jura que a primogenitura é minha?
Esaú diz: a primogenitura é tua, o que eu quero é comer. Então Jacó disse: tome a comida, e você me deu sua palavra de que a primogenitura é minha. Igreja de Jesus, Esaú vendeu ou não vendeu a primogenitura? Trocou ou não trocou? Hebreus 12 diz que Esaú é profano, porque abriu mão da primogenitura. Por que que Hebreus 12 eleva a primogenitura ao ponto de Esaú ser chamado de profano? Porque trocou. Primeiro, porque o camarada trocou o direito de primogenitura para um prato de comida, igual nós. Hoje eu vou jejuar. Aí quando chega na casa da sogra, ela faz um frango com piqui. Aí tu quebra o jejum por causa do frango do piqui, com piqui. Ou você diz: hoje eu estou na bênção, estou em jejum para matar a carne. Aí tu entra no carro, tem um pirulito, e tu chupa o pirulito e pega um trident, e depois: meu Deus, eu quebrei o jejum por causa de um pirulito. Quantas vezes eu e você não queremos pagar 30, 50 reais num livro teológico, ou em qualquer livro que acrescente conhecimento? Não, caro, Deus me livre e guarde, sai fora. Mas numa pizza a gente paga 50, 70, 100. Por quê? Porque nós vivemos no mundo do hedonismo, o foco no prazer momentâneo. Quantos que abrem mão de um ministério profundo de 20, 30 anos por causa de 5, 30, no máximo 30 minutos de prazeres? Homens que derrubam seus palácios ministeriais e histórias com Deus por causa das bandejas, cardápios, oportunidades que o diabo lhes dá. Esaú abre mão da primogenitura, que envolvia o quê? Ao ponto de ser chamado de profano. Eu já falei, meu Deus do céu, ser ancestral do Messias. Ele seria o cabeça do povo de onde viria o Salvador do mundo. Segundo, o primogênito era herdar todas as riquezas do pai. Terceiro, o primogênito herdava as responsabilidades do pai. Ele fez isso. Ele quem? Isaac. No capítulo de número 26, ele recavou os poços de Abraão, herdava a herança e as responsabilidades do pai. E por último, o direito de primogenitura fazia com que o jovem eleito para a primogenitura recebesse a bênção patriarcal. O que era a bênção patriarcal? A promessa de Gênesis 12. E a promessa de Gênesis 12 era essa. Quem está me ouvindo, irmãos? A promessa de Gênesis 12 era essa: em ti as famílias da terra serão abençoadas. Quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Era a bênção dos patriarcas. E o que Esaú disse? De que me vale a primogenitura se eu estou com fome agora? Ele abre mão da primogenitura. Tudo bem, passou-se o tempo, a gente chega no capítulo de número 27. Eu vou perguntar só para quem está ligado, mas eu preciso de sua atenção, queridos, por favor, porque Deus está falando conosco através da palavra. Os irmãos entenderam comigo que o escolhido era Jacó, sim ou não? Os irmãos entenderam que Esaú trocou a primogenitura por comida, sim ou não? Sim. Ok. Os irmãos estão lembrados que Isaac era um homem de oração, sim ou não? Sim. E a sua esposa Rebeca também? Sim. Ok. Dito isso, sendo Jacó o escolhido, meu Deus do céu, o escolhido para ser o ancestral do Messias, o escolhido para herdar a herança e as responsabilidades do pai, o escolhido para organizar a sua família debaixo da palavra patriarcal que foi dita no capítulo 12. Isaac está ficando velho no versículo 1 do capítulo 27, e a Bíblia diz: Isaac envelheceu, seus olhos escureceram, de maneira que não podia ver, e chamou Esaú e disse: meu filho, vai caçar, faz uma comida, porque eu vou te abençoar. Eu já estou morrendo. Escute isso, versículo 2: não sei o dia da minha morte. Versículo 4: eu tenho que te abençoar antes que morra. Vocês acabaram de ouvir que o escolhido de Deus não é Esaú. O escolhido de Deus é quem?
Fala Jacó, meu Deus do céu. Sinto muito, irmão, eu vou ter que incomodar vocês, porque está muito fácil se desligar da pregação aqui. E eu quero pregar, mas eu não posso me perder na pregação, senão eu não dou conta. Bora lá, quem é o escolhido de Deus? Isaac quer abençoar quem? Esaú. A primeira pessoa, lembra do tema, não esquece o tema: a precipitação humana e a soberania divina. Quem é a primeira pessoa que se precipita no texto? Isaac. Isaac quer abençoar, quer ministrar o direito de primogenitura para aquele que não foi o escolhido para ter o direito de primogenitura. Gênesis 25 diz que o preferido de Isaac é Esaú e o preferido de Rebeca é Jacó. Já começou errado. Então ele quer liberar o direito de primogenitura sobre o seu preferido. Sabe quando nós nos precipitamos? Quando colocamos nossas preferências acima da vontade de Deus. Às vezes pode ser a sua preferência, mas não é a preferência de Deus. Pode ser o que você quer, mas não é o que Deus quer. E se você está caminhando sem enxergar o caminho para o próximo passo, desacelera, anda mais devagar. Assim você vai andar com mais segurança. Isaac está ficando velho e cego e já está pensando na morte. Isso é precipitação. Por que eu digo que ele está ficando velho e cego, mas se precipita em pensar que está morrendo? Porque ele não estava morrendo. E ele fala 2 vezes que vai morrer. Eu vou te abençoar antes que eu morra. Eu vou te abençoar logo, ministrar a primogenitura antes que eu morra. Não sei o dia da minha morte. Faltava 20 anos para o coroa morrer. Tinha mais 2 décadas de vida e já está querendo se antecipar. Já está tomando decisão precipitada, porque está pensando que é o fim, quando ainda não era. Sabe quando nós nos precipitamos? Quando pensamos que acabou e ainda não acabou. Quando pensamos que não adianta mais insistir e longa seria a caminhada. Quando pensamos que não há mais jeito, que não vale a pena lutar, aconselhar e avante, dá mais uma chance. E assim como Jacó, que pensou que era o fim e tomou uma decisão precipitada. Eu tenho certeza que tem gente me escutando aqui agora nesses bancos, tem gente assistindo aí nessa live, está pensando que acabou, está pensando que é o fim e quer tomar alguma decisão que seu coração não está em paz, mas você pensa que é a melhor coisa a se fazer. E o que Deus disse a Elias, Ele está falando a alguém aqui: longa é a tua caminhada. O que o Senhor disse a Daniel, o Senhor nos diz quando ainda não é o fim. Tu, porém, vai até o fim. O que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 58 é: irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nele o vosso trabalho não é vão. Pelo amor de Deus, quando todas as circunstâncias disserem que já acabou, que não vale a pena mais lutar, espera. Quem tem a última palavra não é o homem. A palavra certa vem da boca de Deus. Ele olha para Esaú e diz: vai caçar, antes que eu morra eu quero te abençoar. Mas não era o fim. Versículo 5: Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. Meu Deus, Isaac sabe que Rebeca sabe que o escolhido não é Esaú, porque Deus falou para Rebeca. E quando Deus fala uma coisa para a mulher, e sendo ela uma mulher de oração e experiente, ela fala para o seu bem, ela fala para o seu mozão, ela fala para o seu Isaac o que Deus falou com ela. E Rebeca sabia que o escolhido era Jacó. Isaac quer abençoar Esaú, e quando ele fala sozinho na tenda com Esaú, pensando que Rebeca não ouviu, ela ouviu. O meu pastor disse que mulher tem 6º sentido.
que mulher tem radar. Ela percebe as coisas, elas sentem as coisas, e os maridos sabem do que eu estou falando, nem adianta disfarçar, varão. Ele está lá conversando sozinho com Esaú, e o texto diz: Rebeca escutou tudo que Isaac falou para Esaú, e o que ela fez? Se precipitou. As irmãs lembram que eu falei que no capítulo 25 os meninos estão se embolando dentro da barriga, e ela tem ânsia de vômito, que a maioria das grávidas tem, principalmente o Esaú, que era peludo, e ela não sabe o que está acontecendo, não tem experiência com gravidez, ela é estéril. Ela vai orar e Deus fala com ela. Mas agora no capítulo 27, quando o marido dela está tomando uma decisão precipitada, ela, em vez de entrar naquela tenda e dizer: meu bem, o que é que tu está fazendo? O nome dele é Isaac, não sei qual era o apelido que a Rebeca dava, Isa, sei lá, meu bem, meu velho, meu coroa. Ela deveria entrar, ela deveria dizer: não faz isso, pelo amor de Deus. Eu sei que tu ama Esaú, eu sei que tu gosta do menino vermelho, cabeludo, caçador, mas não é o escolhido. Deus não falou que seria ele, mas ela se precipita. E ela se precipita de que forma? Ela ouve o marido, que não tem nada de errado, mas ela deveria entrar e, como mulher sábia, edificar a casa, e como a mulher de Provérbios 31, fazer com que seu marido confiasse nela. Mas não, ela se precipita no versículo 6 e vai atrás de Jacó. Para quê, pastor? Vocês leram comigo? Foi fofocar para o filho. Ela escutou tudo que o marido estava falando, aí procura o filho do versículo 6 e diz: mamãe ouviu tudo que papai falou para o seu irmão, e sabe o que é que ele falou para o seu irmão? Vai caçar, que eu quero abençoar tu, porque eu já estou morrendo. Agora, meu filho, ouve minha voz do que eu te mando. Vai ao rebanho e traz 2 bons cabritos. Eu farei uma comida para o seu pai, como ele gosta, e você vai levar a comida para o seu pai. Era para o Esaú levar, que o velho pediu. E a mamãe, agora precipitada, em vez de interromper o pai na sua tolice, está ensinando, fofocando do marido para o filho, e colocando o filho numa posição de enganar o próprio pai. E ela está ajudando. A mamãe vai fazer a mimida e tu leva para o seu pai. Aí Jacó diz no versículo 12: meu pai vai me apalpar. Versículo 11: eis que Esaú é cabeludo e eu liso, e meu pai vai me apalpar, e eu serei enganador aos seus olhos. Eu vou trazer sobre mim maldição e não bênção, mamãe. Ó a poderosa zona, ó super guil. Ela olha para o filho e diz assim: que a maldição venha sobre mim. Mulher Maravilha, Robocopa. Ela está olhando para o filho e dizendo: deixa cair para cima de mim, porque você não vai ter responsabilidade nenhuma. A mãe se precipita quando oculta de seus filhos que esse mundo cobra dos seus filhos as decisões que eles fazem. Mães se precipitam quando pensam que esse mundo é um ninho confortável para seus filhos, e não é. Precisamos mostrar aos nossos filhos o efeito do pecado, a consequência da desobediência, a maldição da falta de honra. Ela diz que a maldição caia sobre mim. A mulher virou um para-raio. Olha, meu filho, confia na mamãe, entra lá e engana o coroa. Uma mãe dentro de casa ensinando o próprio filho a enganar o seu pai. E quantas vezes eu, como co-pastor ali de uma igreja, e também nas redes sociais, vejo as irmãs conversando com a Luana. Irmãos, quantas vezes a gente acompanha um tipo de problema familiar que o diabo está se valendo para fazer com que os jovens, os filhos, desde a infância, cresçam rejeitando seus pais. Meninas se tornando lésbicas, de tanto as mães desabafarem sobre elas suas angústias contra seus maridos. E qual é o marido que não erra, que atira a primeira pedra, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, varão? Só se tu for anjo. Porém, a irmã que já conhece o marido, sabe que daqui a pouco ele se arrepende, sabe que ele não é o momento, sabe que aquilo não é para sempre. Então qual foi o erro que a gente detectou?
lançou sobre os filhos a mágoa, lançou sobre os filhos a sua tristeza do momento, mas não voltou depois para dizer: seu pai se arrependeu, Jesus o trouxe de volta, houve cura na nossa família, tá tudo bem, meu filho, tá tudo bem, minha filha. E essas meninas dentro de casa, ainda crianças, vão perdendo a confiança na figura máscula, vão perdendo a confiança na figura paterna, e elas vão crescendo e são atingidas pelo Netflix, pela rede esgoto de televisão, por esses desenhos progressistas, comunistas, que a base principal da família é por eles atacadas. Eu já estive pregando em igrejas, e eu cito uma que eu me lembro aqui agora, pastor Osiel Gomes, São Luís. Na hora do apelo, no congresso de adolescentes, uma moça veio à frente, e a gente ia orar por ela, pois ela queria entregar a vida para Jesus. Quando eu coloquei o microfone próximo aos lábios da mesma, para que ela confessasse Cristo como único Senhor e Salvador, durante a oração, eu falei na oração com que ela, eu falei para ela repetir, chamando Jesus de Pai. E quando eu dizia a ela para chamá-lo de pai, ela dava passos atrás, tampava os ouvidos e gritava: não, não. Naquele momento eu tive o discernimento do que era. Um obreiro veio pensando que era demônio, querendo colocar a mão na cabeça da menina: sai capeta. Eu disse: não é demônio, é trauma. Por quê? Porque de tantas moças feridas em casa pela figura paterna desfigurada, pela falta de hombridade do pai ou do marido da sua mãe, essas meninas lançam para Deus o desprezo sobre a palavra pai. Não consegue ouvir que Jesus é pai, não confia que o Senhor é pai bondoso, acima dos defeitos dos pais humanos na terra. De que modo isso acontece? Precipitação de mães, precipitação de mulheres que não tiveram a sabedoria em Deus para respeitar o momento de seus filhos, para entender o seu momento de prova e preservar a sua família. Jacó está sendo treinado pela própria mãe para mentir para o pai. Pega-se dinheiro escondido do pai. Olha, o seu pai negou, meu filho, mas não fala para ele não, está aqui. E assim a família vai sendo desestruturada. E por que eu estou falando sobre as mulheres? Porque eu estou falando de Rebeca. E as irmãs não ficam com raiva de mim não, pelo amor de Deus, que a palavra é espada, a palavra é fogo, mas papai só corrige quem ama. Rebeca está sendo precipitada ao fazer com que seu filho seja por ela preparado para desonrar o próprio pai. E a terceira pessoa que se precipita é Jacó. Jacó tenta relutar, mas ele quer receber a bênção. Vou perguntar para quem estava comigo lá no início: Jacó era o escolhido, sim ou não? Jacó, eu vou dar uma chance, senão eu vou jogar água. Jacó era o escolhido de Deus ou Esaú, gente? Então vou perguntar de novo: Jacó era o escolhido, sim ou não? É por isso que eu estou pedindo a atenção de vocês toda hora. Jacó era o escolhido, sim ou não? Sim. A primogenitura era dele, sim ou não? Então para que mentir para receber? Para que se juntar com a mãe para enganar aquele que ia abençoá-lo? Ele agora se precipita, ele deveria resistir. Ah, mas é mãe, ah, mas é autoridade, ah, mas é mais velho. O salmista disse no Salmo 119: a palavra de Deus nos torna mais sábio do que os nossos mestres. Ele deveria exortar sua mãe, ele deveria dizer: mãe, isso não é de Deus para nós. Mas não, ele obedece à mãe precipitada, porque ele também é precipitado. E os precipitados sempre darão ouvidos aos outros precipitados. Eles vão se unir em suas precipitações, porque nenhum nem outro confia em Deus. Ele entra diante do pai. Meu Deus do céu, tem texto que a gente lê que dá raiva. E sabe por que dá raiva? Porque a gente se vê no texto. Jacó entra na presença do pai. Quando ele entra na presença do pai, ele tem a primeira chance de falar a verdade. Versículo 18: veio ele ao seu pai: meu pai. E o pai disse: quem és tu, meu filho? É a primeira chance de falar a verdade. Irmão, por favor,
quem entrou foi Jacó. E Isaac perguntou: quem é você? O que ele deveria dizer? Eu sou Jacó. Ele teve a chance de falar a verdade. Mas olha agora, quando o pai pergunta: quem é você, meu filho? Ele mente. 19: eu sou Esaú, teu primogênito. Mentira, você é o segundo. Teu primogênito. Mentira, você é o maior, você é o menor, você é o maior em promessa, você é o maior em escolha soberana. Mas na família, biologicamente, você não é o primogênito, você não é Esaú, você não é o maior, você é Jacó, você é o segundo, você é o menor. Mas ele tenta ser quem não foi chamado para ser. Sabe quando você se precipita? Quando você quer ser o que não foi chamado para ser. Quando você quer tentar ser o que não te é natural ser. Cada um permanecer na vocação que foi chamado. O que é esse grupo do todes? O que é a ideologia de gênero? Gente que é Jacó tentando ser Esaú. Gente tentando ser aquilo que não foi chamado nem formado biologicamente, nem psicologicamente para ser. São formados ideologicamente, mas não biologicamente nem psicologicamente para ser, meu Deus do céu. A nossa geração desconfigura o que é original. E qualquer máscara serve numa geração hipócrita. Jacó entra diante do pai e diz: eu sou Esaú, eu fiz como me disseste. Mentira, você fez como a mãe disse, não como o pai disse. Levanta agora, assenta-te, come da minha caça, para que tua alma me abençoe. O que é que ele está pedindo aqui? Bênção. Lembra lá em Gênesis 32, que a gente fez um hino? Me dá minha bênção para depois subir. Agora ele está falando para o pai: me dá minha bênção para depois morrer. Aqui ó, me abençoe antes que tu morra. Me abençoe antes que tu morra. Aí o velho olha para ele no versículo 20, segunda chance que ele tem para falar a verdade. Versículo 20: como é isto? Tão cedo achaste a caça. O velho está dizendo: foi rápido demais. Eu entendo de caça, eu entendo do que você fez. Que velocidade foi essa? Irmão, pelo amor de Deus, Jacó é muito doido. Olha o que é que ele vai falar para o pai. Quando Isaac pergunta: como que você achou a caça tão depressa? Versículo 20: o Senhor teu Deus mandou a caça ao meu encontro. O cara foi no quintal pegar cabrito, meu Deus do céu. Mas quando está diante do pai, ele diz: Deus mandou a caça ao meu encontro. Mentira! Isso acontece com pregadores pentecostais. Isso acontece com pregadores neopentecostais. Eles estudaram algo em casa, eles têm um esboço, ou estão pregando uma mensagem que já pregaram, mas para empolgar a igreja, para chamar a atenção da igreja, papai está revelando, papai, engrossa até a voz. Jacó tentando ser Esaú: papai está falando, eu recebi um fax do céu. Mentira! Você lembrou de alguma coisa? Você estudou e veio à sua mente. A mentira tem que ser enfeitada para gerar impacto. Mas a verdade, quanto mais simples, ela é impactante. Se não foi Deus quem falou, não mente em nome de Deus. Deus mandou a caça ao meu encontro. Já vi crente na porta da igreja. Quando eu vendia e vendo ainda meus livros, estou lá com a minha esposa, ou às vezes com a minha sogra vendendo livro na porta da igreja. Quando a minha sogra vendia CD, a Luana vendia CD. Hoje é tudo no YouTube, Spotify. Se inscreve lá no canal. Aí a gente está lá na porta da igreja. Os irmãos chegam assim: Deus me tocou para te abençoar. Deus me tocou para comprar um livro. Irmão, mas me dá uma vontade de dizer assim: se Deus te tocou é porque tu é muito ruim. Se Deus te tocou é porque tu é mão de vaca. Quanto custa dizer: eu quero comprar um livro, meu Deus, eu quero comprar um livro. Deus me tocou, Deus me falou, Deus me deu a direção. Mentira! É porque você é tão mentirosa e tão mentiroso que se não colocar o nome de Deus, ninguém acredita. Aí tem que jurar pelo céu, tem que jurar pelo templo, tem que jurar pelos anjos, para ver se alguém dá credibilidade ao que você fala no momento, porque seu histórico é mentiroso. Não, pastor, não é bem assim não. Então não use o nome do Senhor teu Deus em vão. Aleluia, glória a Deus. O Senhor mandou a caça
força ao meu encontro, meu pai. Tudo para receber aquilo que era dele. Já era dele, seria dele. Ele foi o eleito, ele foi o escolhido. Então você não precisa puxar o tapete de ninguém, você não precisa enganar ninguém, você não precisa forçar a porta. Se foi Deus que prometeu, do jeito que Deus falou, vai acontecer. Se foi Deus que falou, irmão, não precisamos viver em competição. Ele vai prover o necessário para o caminho. Quem está entendendo essa palavra? Aleluia. E agora o que o velho faz? Ele tem outra chance para falar a verdade, irmão. Versículo 21, Isaque diz: chega aqui que eu quero te apalpar, para ver se é meu filho Esaú mesmo ou não. O velho já estava desconfiado, irmão. Jacó já tinha um histórico que só o sangue do cordeiro que eles matavam lá. Aí Isaque diz: venha. Ele se achega. Quando ele se achega, o velho apalpou. Lembra do texto, versículo 1 e 2? Ele estava ficando cego. Então ele coloca a mão assim. Era pelo de cabrito e da roupa de Esaú, que tinha o cheiro do campo. Aí o velho pegou e pensou que era Esaú. A voz é de Jacó, mas as mãos peludas, porque ela botou o pelo do cabrito, a mãe, a Bebel, as mãos são de Esaú. Versículo 24, olha tantas chances que ele teve para falar a verdade. Versículo 24, és tu meu filho Esaú mesmo? Eu sou. Meu Deus do céu. Pai, foi mal, desculpa aí o meu velho do meu coração. Pai, eu vendi, eu comprei do meu irmão, mas aí ele quis me passar a perna e eu passei a perna nele primeiro. Mas isso não dá certo, meu pai, eu estou desonrando o senhor, eu estou mentindo. Minha mãe também tem a culpa, mas deixa isso para lá. Ele deveria dar um jeito, ele deveria vazar dali, porque ele teve 5, 6 chances de falar a verdade. Só que quando você mente, você vai ter que contar outra mentira para proteger a mentira anterior, e vai contar outra, para contar outra, para contar outra, para contar outra, e o capeta vai te levando e você vai mentindo e vai crescendo, vai mentindo e vai vendendo, vai mentindo e vai subindo, e o capeta vai te levando, e de repente quando o capeta vê que tu não consegue voltar mais sozinho pelo caminho de onde veio, o diabo se levanta e diz: agora você se prostra porque eu monto. E aí eu lembro do Tereza, era uma menina linda que vivia na igreja, que ela acaba abandonada, sozinha, totalmente destruída, porque no início da música não quis dar ouvido a ninguém. E lá na frente você não pode culpar Deus. Chegar no inferno, não culpe Deus. Chegar na hora do juízo, não culpe seus pais, porque teve culto, teve conselho, teve pregação, e você foi pulando as etapas, foi desprezando as chances de ser verdadeiro. Meu Deus! Jacó agora engana o pai, e o pai ministra sobre ele aquilo que eu disse a vocês, a bênção patriarcal. Versículo 27. Se chegou Jacó e o pai o beijou e o abençoou, dizendo: o cheiro do meu filho é o cheiro do campo. Jacó tinha cheiro de tenda, quem tinha cheiro de campo era Esaú, que era caçador. Que o Senhor abençoou o campo, que o Senhor abençoou. 28, que Deus te dê do orvalho do céu, da gordura da terra, da abundância de trigo e mosto. Resumindo, que o Senhor te prospere com o que vem de cima e com o que vem de baixo. Olha a bênção patriarcal no 29, que os povos te sirvam, nações se encurvem, seja Senhor de seus irmãos e dos filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, bendito seja quem te abençoar. A bênção de Abraão foi transferida para ele, pela palavra do pai. E eu quero abrir um parêntese aqui. Veja como tem 2 filhos brigando para receber do pai uma palavra de bênção. Porque toda bênção na Bíblia, antes de ser física, ela é falada. Por isso a Bíblia diz que Deus fez o mundo e abençoou falando. Lucas 24, a Bíblia diz que Jesus estendeu as mãos e abençoou os discípulos falando.
como que funciona a bênção apostólica, jovens, adolescentes, músicos, igreja do Senhor, como funciona a bênção apostólica? A gente fecha os olhos, abre as mãos e o pastor libera a bênção falada, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito permaneçam e esteja convosco. A palavra de autoridade na boca dos pais, a palavra de autoridade na boca dos ministros de Deus. Abençoe seus filhos, porque você é pastor da sua família, você é pastora na sua casa. Abençoe o seu lar. 2 marmanjos brigando para ouvirem o pai abençoar um deles. Quando Jacó sai, quem chega? Esaú. Versículo 30. Acabando Isaac de abençoar Jacó acabara de sair, veio Esaú. Pai, cheguei, a caça está aqui, a comida está aqui, lança a benção para cá. O pai assustou e disse: como assim? Eu acabei de abençoar. Quem está me ouvindo, diga amém. Como assim? Eu acabei de abençoar. Não fui eu não, e vocês sabem a conclusão que chegaram, foi Jacó. Sabe o que Esaú faz? Jacó me enganou, versículo 36, o nome dele já diz tudo, Jacó, enganador, 2 vezes me enganou. Mentira, Jacó tinha comida e tu tinha fome, aí tu disse eu quero a comida, e Jacó disse eu quero a primogenitura, aí ele vendeu, ele disse me dá a comida, que a primogenitura é tua, sim ou não? Sim, ele está dizendo assim, Jacó me enganou, mas foi ele que enganou o pai. Porque a gente diz que Jacó enganou Isaac, mas quem enganou Isaac primeiro foi Esaú. Porque quando Isaac disse, vai caçar para que eu te abençoe, ele deveria dizer, não posso, eu vendi para o meu irmão, mas já que o Senhor insiste em me abençoar, vamos chamar o maninho aqui e a gente divide a bênção. Aí o Senhor abençoa eu e ele, se o Senhor assim permitir. Mas ele calado estava, calado, porque nem sempre precipitado é quem fala muito. Precipitado também é aquele que não fala quando deveria falar. Ele sai calado para que o pai o abençoe, pois ele está de olho naquilo que ele já tinha aberto mão. Ele vendeu, ele negociou. E agora, quando de fato saiu de sobre sua vida, ele diz que seu irmão é enganador e ele ameaça matar o irmão. Versículo de número 42. Foram denunciadas a Rebeca as palavras de Esaú, que dizia: vou matar o meu irmão. Não tinha um WhatsApp, mas já tinha fofoqueiro. Procuraram Rebeca e foram falar para ela: Esaú está falando que vai matar Jacó. Aí ela, precipitada, pensando que está no controle, 43, chamou seu filho de novo, a mesma coisa lá de trás. Porque toda mulher, todo homem, todo ser humano tem um jeito específico de falar. Olha o jeito específico de Rebeca. Versículo 43, meu filho, ouve minha voz. A mesma coisinha que ela falou lá para botar os cabritos lá, o pelo do cabrito para enganar o pai. Ela está falando com Jacó agora: meu filho, ouve minha voz. Olha aí, não cortou o cordão umbilical. Levanta-te e vai para Labão. Vai, Jacó, vai. Labão vai estar o teu. Vai para Labão, mora com ele alguns dias. Todo precipitado pensa que está no controle. E 45, a ira de teu irmão vai se desviar de você e vai se esquecer do que você fez. Vai nessa. Aí ela diz assim: eu vou mandar alguém para te buscar, porque todo precipitado pensa que está no controle. Ela pensa que ele vai ficar alguns dias, ela pensa que ela vai mandar alguém trazê-lo, mas não adianta. Não adianta. Daqui a pouco eu vou provar que não adianta e a gente encerra a mensagem. 46. E disse Rebeca a Isaac: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Gente, olha isso, que negócio esquisito. Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Ela está falando mal da filha dos outros, sim ou não?
com problema com os filhos dela dentro de casa. Tem 2 filhos, um querendo matar o outro dentro de casa, e ela, as filhas de Et, tudo piriguete. Eu tô cansada dessa vida. Isaac está numa raiva, meu Deus do céu. Isaac foi enganado pela mulher e pelo filho mais novo. Isaac está irado. A Bíblia diz que Isaac estremeceu no versículo 33. E ela entra se fazendo de vítima na frente dele. Eu estou cansada da minha filha. O que você tem, Bebel? As filhas de Et estão de olho no Jacó. Tão piriguete. Meu filho não pode se envolver com uma dessas meninas. A mulher está com um problema dentro de casa e falando mal da família dos outros. Irmão, cuida do teu lar primeiro. Cuida dos que Deus tem te confiado. Denunciar o alheio, o estranho na família do outro sem olhar para a sua própria não te torna melhor do que ninguém. Mas como a maioria de nós maridos é sempre a gente que cede, Isaac cedeu. Ela olha para ele e fala bem assim: manda Jacó lá para Labão. O Labão é uma benção. Labão, um anjo dormindo. Manda Jacó para Labão, Isaac. Aí o que ele faz no capítulo 28? Isaac chamou a Jacó, o abençoou e ordenou: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã, que eram as filhas de Et. Levanta, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão. Eu estou encerrando, gente. Tem mais paciência comigo, 5 minutinhos, amém? Amém? Todos se precipitaram, sim ou não? Bora voltar para o início da mensagem. Rebeca era de oração? Isaac era de oração? Fica comigo, fica comigo. Me mostra, pastora, pastor, Isaac ou Rebeca orando aí no capítulo 27. Não tem. Porque quem não ora se precipita, irmão. Quando eles oraram, receberam direção de Deus. Mas no capítulo da precipitação, não oraram. E a consequência, eu provo. Isaac viu sua esposa tentar consertar de modo errado o que ele estava entortando. Porque o escolhido não era Esaú, era quem? Jacó. Mas Isaac queria abençoar quem? Esaú. Só que Rebeca tentou ajustar para Jacó ser abençoado, sim ou não? Sim. Mas o jeito que ela fez foi desonroso, porque ela ensinou o filho a enganar o próprio pai. Culpa do Isaac. Consequência da precipitação de Rebeca. Morreu e não viu Jacó voltar para casa. Ela o amava, está no capítulo 25. Ela o amava. E vocês perceberam que ela fez de tudo para protegê-lo. E ela diz: eu vou mandar alguém te buscar. Ela não conseguiu. Quem sabe a saudade e a tristeza do seu marido feriu o seu coração. A precipitação não nos leva a lugar algum e nem nos eleva da situação que a gente pensa que é humilhante. E Jacó, tadinho, engana o pai por causa de primogenitura. No capítulo 28 chega em Padã Arã, aí apaixona por Raquel e pergunta para Labão: quanto que é para eu casar com ela? Qual é o dote? Aí Labão diz: 7 anos de trabalho na minha fazenda. Jacó disse: eu pago, ela vale. Quando deu o 7º ano, chegou a noite do casamento, ele foi para a tenda e fez festa a noite toda, lua de mel. Quando amanheceu, que o sol bateu sobre a tenda, que ele acordou, que olhou para o lado, quem estava lá? Lia, dos olhos tortos. Não era Raquel, a bela.
Era a Lia do olho de... A Record põe uma Lia bonitona, mas tem que ler Bíblia, irmão. E aí, irmão, quando Jacó olha para a cara de Lia, que é a primogênita, chamou Labão e disse: sogrão, vem cá. O que foi, meu filho? Eu trabalhei por Raquel e tu me dá a Lia? Eu não trabalhei pela primogênita, eu trabalhei pela mais nova. Aí Labão disse: é que na minha terra tem uma regra, tem a lei da primogenitura. A mais nova não pode se casar antes da primogênita. Lá atrás enganou o pai por causa da primogenitura. Na casa de Labão está sendo enganado pela regra da primogenitura. Tu lembra o que foi que Rebeca mandou ele pegar no quintal para colocar o pelo no braço? Cabrito. Jacó se casa com Raquel, vai ter que trabalhar mais 7 anos por ela agora. 14 ao todo, 7 por ela, 7 com ela. Jacó se casa, gera filhos. Raquel dará a ele um filho muito top, o Zé. Os irmãos do Zé não gostam do Zé. E o Zé foi no campo visitar os irmãos. E os irmãos disseram: lá vem um sonhador. Um deles disse: vamos matá-lo, de tanta raiva que nós temos. O outro disse: mata não, vende para o Egito. Mas aquela capa dá muita raiva em nós, que papai deu a capa para ele, mas não deu a capa para nós. Então pega a capa dele e faz o quê? Vamos enganar o coroa. Pega um cabrito, mata o cabrito, pega a capa do Zé, mancha no sangue do cabrito e leva a capa manchada no sangue do cabrito para o pai e diz: vê se essa não é a capa do teu filho amado, uma fera o comeu. E o velho pensa que é o sangue do Zé, mas era sangue de cabrito. Jacó entrou em profunda depressão, tristeza de alma durante 13 anos, pensando que seu filho estava morto, porque enganou o pai com cabrito, foi enganado com sangue de cabrito. Pastor, mas o senhor só bate. Oh, meu Deus do céu, está no texto. E qual é a minha esperança, pastor? Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso vai colher. Pastor, mas onde está a mudança? Jesus. Quando Jesus entra na vida do crente, eis que as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Jesus apaga o passado e vai te dando novas escolhas, vai te dando sabedoria para você anular as sementes de malignidade, e você vai plantando graça, perdão, e é isso que você vai colher para a glória de Deus. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus é graça. Essa família errou tanto, essa família falhou tanto, mas Deus não anulou o plano. Dela nasceu Jesus, o Salvador do mundo. Aleluia! Nossa família tem defeitos, nossa casa tem problemas, mas a promessa de Deus não vai sair de sobre ela, porque o nosso Deus é amor, o nosso Deus é graça, o nosso Deus é soberano. Pastor, mas onde está a soberania de Deus? Está aqui. Eu disse que o tema é a precipitação humana e a soberania divina. Rebeca disse assim: vai, passa alguns dias. Deus disse: vai ficar 20 anos. Aí ela disse: eu vou mandar alguém te buscar. Deus disse: não vai mandar não, eu que vou trazê-lo de volta. Deus trouxe Jacó, apareceu a ele em sonho e disse: volta para a casa de seu pai. 20 anos depois que ele estava com Labão. Porque você pode se precipitar, mas você não é soberano. Você pode tomar decisões erradas, mas quem está no controle é Deus. Eu queria um final mais emocionante, mas peraí, vou perguntar para quem estava comigo lá no começo: quem era o escolhido? Isaac tinha que ministrar a bênção então sobre quem? Jacó. Mas Isaac projetou abençoar quem? Mas Isaac é soberano? Isaac é soberano? Quem é soberano? Então Isaac acabou abençoando quem?
Jacó, irmão, não teve jeito. Tu pode bater no Jacó, tu pode bater na Bebel, tu pode bater em quem tu quiser. Acabou do jeito que Deus falou. O maior servirá o menor. A minha bênção está sobre Jacó. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. Não há nada que possa escapar da minha mão, operando eu. Ele é o dono de toda a sabedoria. Ele é o Todo-Poderoso. Não adianta, irmã, não adianta, irmão. Ou você se humilha e pede sabedoria a Deus, ou Ele vai sempre te frustrar. E Deus não tem dificuldade em frustrar você. Não. Por quê, pastor? Ele vai fechar a porta que tu está tentando abrir. Por quê, pastor? Porque tu não tem o controle sobre a porta. Tu não tem a chave. Quem tem a chave é Ele. Só que quando chegar no céu, você pode até ficar triste. Eu queria aquela porta e o Senhor não deu para eu. Aí Jesus vai dizer: tinha um abismo depois dela. Você vai agradecer mais pelos nãos do que pelos sims. O que o Senhor disse a Pedro, o Senhor está falando a alguém aqui. Você não entende agora, mas vai entender depois. Ele está no controle de todas as coisas. Você já errou, já falhou, já tomou decisões precipitadas, e tu dizes: Deus poderia ter me bloqueado. Às vezes Deus simplesmente te permite ir no seu próprio erro, para que você entenda lá na frente que não vale a pena tomar decisão sem orar, que não vale a pena tentar viver a vida ao seu bel prazer, se estribando em seus próprios pensamentos. Escute quem já viveu o seu futuro. Volte a orar, Rebeca. Volte a orar, Isaac. Assuma suas responsabilidades, Esaú, e deixa Deus assumir o controle da sua vida. Fica em pé, por favor. Senhor, nos perdoa pela nossa falta de sabedoria. Senhor, nos perdoa pelas nossas precipitações. Tiago, no capítulo 1, diz que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Dá-nos sabedoria como servos, como casais, como filhos, como líderes, como mãe, como pai, como amigos. A sua sabedoria nos ensina a não tomarmos decisões precipitadas. Leva-nos além do que pedimos ou pensamos, porque a sua sabedoria é maior, a sua sabedoria é superior. Dá uma direção para seus servos, dá uma direção para suas servas que estão aqui, Jesus, para a honra e glória do seu nome. Amém?